O concurso do TJ Rio de Janeiro está na área e você pode se inscrever para ele, você vai ter prova só em fevereiro e tem um cargo de nível médio que você vai ganhar mais de R$7.000 por mês. Vai ter provas também não só no Rio de Janeiro, mas em Minas e São Paulo. E nós teremos 1.200 nomeados nesse concurso no começo de 2026, essa é a promessa do presidente. E eu vou mostrar para você como que eu estudaria para garantir minha aprovação, mesmo que eu estivesse começando do zero. É um concurso muito simples, não tem matemática, informática, raciocínio lógico, não tem redação, é só português e legislação / direito, principalmente legislação. E se você seguir esse passo a passo, que é o mesmo que eu usei para passar no meu primeiro concurso em 89 dias, vindo de escola pública, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar muito bem. Então, deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal e ative o sininho. E não vai ser um vídeo preparado, nada assim, tá? Eu vou te mostrar o que eu faria passo a passo, olhando aqui para as matérias. Primeiro, vamos começar com língua portuguesa. Língua portuguesa é a matéria mais importante desse concurso, 29% de relevância. E para a língua portuguesa, você tem que esquecer a teoria. Não veja, sinceramente, estou sendo muito sincero com você, não veja videoaula de língua portuguesa. Não faz sentido. Para esse tipo de concurso não faz sentido. A FGV, ela pega muito pesado, principalmente na interpretação de texto. Eu acho que a FGV não deveria nem colocar língua portuguesa. Ela deveria colocar um outro nome, inventar um outro nome, porque às vezes não parece português. E tá tudo bem, você tem que se adaptar. Português é a parte mais difícil desse concurso, na minha visão. E como que você se adapta a essa língua diferente da FGV na prática? Fazendo muitas questões, mergulhando nas questões. E fala sério, praticamente todas as questões vão exigir muita interpretação de texto e muitas serão puramente sobre interpretação de texto. Como que você fica bom em interpretação de texto, filho de Deus? Praticando. No dia a dia, você estudando com material escrito, com questões reais de provas anteriores da FGV. Provas difíceis, você tem que enfrentar essas provas. Depois que você fizer muitas questões, você vai perceber que uma magia começa a acontecer, que você começa a entender o que a FGV te entrega e começa a acertar muito mais questões. Por quê? Você não precisa saber toda a teoria de português para ir bem na prova, gente. Eu, sinceramente, sendo bem humilde aqui, tá? Tô falando de prova de concurso. Se eu fizer prova da FGV de língua portuguesa, eu vou ficar na frente de um monte de professor daí que sabe toda a teoria de cor. Por quê? Eu tô acostumado a fazer prova, gente. E é diferente, cara. Muitos professores não têm nem experiência de passar em um concurso no final das contas, eles não sabem. Inclusive, outra coisa, né? Não sabe como conciliar o estudo de língua portuguesa com as matérias de direito. Então, cara, sério, entenda isso. Você tem que se jogar em um processo ativo de estudos, que é estudar com o padrão FGV, que é diferente das outras bancas. Você vai ser um especialista só na FGV a partir de agora, cara. Até a data da prova, dia 1º de fevereiro, eu quero que você faça, de preferência, milhares de questões. E não só faça. Eu falei errado. Eu quis dizer estudar com essas questões. Por quê? O que eu fiz que virou a chave, gente? Era a minha matéria de maior dificuldade, língua portuguesa, quando eu estava lá no ensino médio. E eu virei a chave fazendo questões com engenharia reversa. O que você vai fazer? Você vai gamificar os seus estudos. Você vai pegar as questões da FGV de nível médio, de concursos de TJs que nós tivemos, pode pegar até de nível superior também para os TRFs recentes que nós tivemos. Você vai ter um banco gigantesco de questões para trabalhar e você vai pegar essas questões e vai gamificar os seus estudos. Você vai fazer na ordem em que elas aparecem na prova ali que você pegou como um exemplo para começar a estudar, beleza? O que você vai fazer? Vai fazer aquilo que você faz normalmente quando você vai executar uma prova. Primeiro você vai brincar de detetive. Você vai encontrar os erros das alternativas que não são as corretas. Normalmente eles pedem ali, né? Qual que está certa? É a B, B de bola? Então por que a A está errada? Marca ali o erro. Por que a C, a D, a E, por que elas estão erradas? Marca e você não vai parar aí, tá? Porque na prova você só faz isso. Você marca o erro, escolhe a alternativa correta e vamos que vamos. Agora você está estudando essa questão. Você está entendendo o que está por trás daquela questão do padrão FGV. Então você vai fazer engenharia reversa. Você vai brincar agora de construtor. Você vai colocar capacetinho de engenheiro. O que significa isso? Você vai pegar aquele erro e vai transformar em algo correto. Como que você faz isso? Se você não sabe aquele tema, estudando o tema. Aí sim, você vai para a teoria só daquele ponto que você precisa dominar para resolver aquela questão. Sites comentados ajudam? Ajudam, mas muitas vezes atrapalham. E sinceramente, não adianta nada você pegar os comentários, ler o comentário de forma quase que passiva e não fazer de verdade a transformação, transformar aquele errado em certo. Quando você faz isso que você aprende, você está no ápice do aprendizado quando você faz isso. Isso vai mudar para sempre a forma como você estuda. E antes de olhar comentário de ir para o atalho, vai para o estudo ativo. O que eu recomendo que você faça passo a passo? Primeiro,
que você, de preferência, né, estando lá no nosso curso completo do TJ Rio de Janeiro, pegue o material enxuto de língua portuguesa, que foi criado pelo Daniel Vícola. A gente tem aulas práticas da FGV, inclusive, para você entender melhor esse processo e entender a linguagem da FGV. Mas na prática, você vai pegar aquele tema, por exemplo, sei lá, era uma questão de crase. Você se perdeu e errou aquela questão. Você vai pegar o material enxuto de língua portuguesa, vai estudar só aquele ponto da crase para você ter aquele fundamento teórico para resolver a questão, vai voltar na questão e fazer engenharia reversa. Ah, a A está errada por causa disso, disso. Então aqui seria com crase ou sem crase? Por quê? Você entendeu? Beleza, vamos que vamos, bora achar outra questão de outro tema para você fazer o mesmo. Porque aqui você está procurando aqueles temas que a FGV pede e que você não sabe. Cara, isso daqui é a lei de Pareto pura, aquela regra 80-20. Você vai entender, inclusive, que a lei de Pareto em português vai além disso, viu? Além dos 80-20. Na verdade, eu fiz um levantamento com 150 mil questões de provas reais de português para concursos em geral e 5 temas representam 86% da prova de português. Então, se você ficar muito bom com essa lógica em 5 temas, você já garante 86% de acerto. Gente, 86% de acerto você passa nesse concurso, pensando aqui em língua portuguesa, se você mandar bem na parte de direito. É simples e funciona, tá? Que é o que eu ensino, inclusive, lá no desafio de 0 a 80% de acertos em 7 dias, tá no app da aprovação ágil. Inclusive, vou parar esse vídeo aqui, ó, sem intervalo programado, mas para te dizer que nós vamos ter, nessa quinta-feira dessa semana, a Black Friday da aprovação ágil, você vai ter a estrutura completa para garantir a sua aprovação nesse concurso e em todos os grandes concursos até 2027 com desconto histórico, bônus. A gente vai ter até prêmio, cara. Para o primeiro colocado a gente vai dar um iPad, para você ter ideia. Então, veja aqui no link da descrição e entre na Black Friday. E agora, eu quero mostrar para você como que eu estudaria a parte de direito. Direito/legislação. Nós temos legislação especial, leis PCD, que são as leis ali, né, do direito das pessoas com deficiência, ética, direito constitucional, administrativo, processo civil, processo penal e legislação, certo? São essas as matérias de direito/legislação que você tem que estudar. E eu quero dividir aqui em 2 blocos. Primeiro, nós temos o bloco de legislação especial e legislação. Essas 2 matérias são conteúdos que na prática nós não temos muitas questões reais de provas anteriores para trabalhar. A gigantesca maioria dos tópicos dessas 2 matérias são focados em conteúdos que só o TJ Rio de Janeiro pode pedir. É aquela legislação bem específica, normas que só o TJ Rio de Janeiro ali pode cobrar em uma prova na prática. Isso daqui significa o quê? Que não temos questões reais para você fazer essa brincadeira. Você não vai conseguir estudar pelas questões e extrair a lei de Pareto. Então aqui, sério, sabe o que você faz? Vai gastar energia na parte chata do estudo, que é repetir o estudo da lei seca. Ah, estudar lei seca é chato. Lei seca não é a lei que depois das 10 você não pode tomar um goró, tá? É o texto puro da lei, é um apelido que nós damos para o texto puro da lei. Ah, é chato. Chato é não passar no concurso, gente. Não tem outro segredo, cara. Você não tem questões reais para trabalhar, então gasta energia nisso. É claro que em legislação especial e até em legislação, nós temos alguns pontinhos que eu já expliquei aqui em alguns vídeos que você consegue extrair de algumas questões para estudar, né? Legislações estaduais que outros órgãos podem pedir e tudo mais, mas a grande parte do conteúdo você vai ter que replicar e estudar várias vezes com a legislação. A gente tem os materiais enxutos completinhos, tópico por tópico, e não estude nada além do que está no edital, fechado? Já as outras matérias, gente, ó, legislação de pessoas com deficiência, ética, constitucional, administrativo, processo civil, processo penal, nós temos muitas questões. Então aqui eu recomendo que você siga com um estudo um pouco mais completo, que é o que eu faria. Eu estudaria metade do meu tempo com os materiais, metade do meu tempo com as melhores questões, para fazer esse mesmo estudo que eu fiz aqui, ó, de português, só que é claro que em direito, como é um conteúdo mais controlável, nós conseguimos saber ali, ó, na prática, todos os artigos que eles cobram, você consegue ter essa delimitação do conteúdo, faz muito sentido que você tente ver todo o conteúdo. Pô, a gente tem um tempo legal, gente. Você com um cronograma perfeito aqui, ó, de 3 a 4 horas por dia, você consegue fazer isso, você consegue ver todo o conteúdo de direito se você tiver um material enxuto, sem ser aquele PDF gigantesco de 15 mil páginas do cursinho, que são os materiais enxutos sem desperdício que nós temos aqui do Aprovação Ágil. E, claro, se você tiver uma carga horária legal, você consegue fazer isso e você vai ter o melhor dos mundos. Você consegue estudar bastante com o material e também ver as melhores questões, entender o padrão da FGV. Quais questões que você vai fazer? Questões da FGV de preferência. Primeiro filtro, FGV, tribunais nível médio. Você vai conseguir fazer muita coisa ali, ó, de TJs que tivemos de nível médio e também muitas coisas até de ministérios públicos você consegue colocar aqui, né? Porque você consegue aproveitar de uma forma bem legal. E primeiro, pensando na banca FGV. Aí você vai ter um número razoável de questões, talvez se você com uma constância legal de estudos, você estoure essas questões, você consiga zerar essas questões, e aí você vai abrir um pouco o filtro. Em direito constitucional, administrativo, você consegue pesquisar até em outras áreas, que você vai ter um número legal de questões da FGV, área policial, por exemplo, não vai ter tanta diferença assim no final das contas. Já na parte de direito processual civil, direito processual penal, você pode ir para a área de tribunais, tá?
Porque estourando o limite de questões aqui da FGV, que vai ser o primeiro bloco que você vai estudar, faz sentido você ir sim para outras bancas como VUNESP, como FCC, CESP, Sebrasp, grandes bancas que fazem concursos parecidos, porque na parte de direito, gente, quem manda na verdade é o órgão, tá? Então a banca vai se adaptar ao que aconteceu no último concurso do TJ Rio de Janeiro e em outros concursos de TJs. O último TJ Rio de Janeiro foi CESP e Sebrasp. Você vai perceber que o perfil não muda tanto. E aqui, gente, importante, você tem que ter um cronograma que faça sentido, tá? Língua portuguesa, 30% do seu tempo, mais ou menos, um terço do seu tempo. Você quer fazer um cronograma simples aqui? Cara, vai estudar 3 horas por dia? 1 hora por dia você vai estudar de língua portuguesa. Lembrando que não tem redação, então você gasta energia só na prova objetiva. O restante você vai estudar, claro, a parte de direito/legislação. Na verdade, eu recomendo muito que você veja o nosso plano completo. Inclusive, vou deixar um prêmio para vocês aqui. Ó. Você que chegou até o final, eu vou liberar o nosso workshop completo do TJ Rio de Janeiro, em que eu ensino passo a passo para você garantir sua aprovação nesse concurso, para o cargo de técnico. E lá eu entrego o cronograma de graça. É simples e funciona. E eu explico até essa forma de estudar aqui em mais detalhes, porque, claro, é um vídeo mais completo, eu mostro na tela e tal, então fica mais fácil de você entender esse passo a passo. E normalmente a galera da aprovação ágil paga R$197, está disponível de graça para você aqui. Fechado? É simples e funciona, gente. Ó, língua portuguesa, questões da FGV. Você vai estudar pelas questões fazendo a engenharia reversa. A parte de direito, questões também, muitas questões sempre com engenharia reversa. Não faça questão por fazer. Se errou a questão, você vai fazer engenharia reversa do jeito que eu ensino ali, que eu mostrei aqui em português. Mesma coisa, só que pesquisando ali o material de direito. Fechado? Para você entender aquela questão, refazer a questão e entender o conteúdo ali, que é o pano de fundo daquela questão, para você dominar aqueles temas que são mais relevantes. E também, claro, com os materiais enxutos, principalmente em legislação especial, que é o melhor que você pode fazer, porque não temos questões, na verdade, para extrair a lei de Pareto com volume suficiente para você estudar só pelas questões nessas duas matérias. Fechado? O que você achou? É simples e funciona. Se você seguir esse passo a passo, vai funcionar. Ah, Gustavo, mas é chato, quero ver vídeo aula. Chato mesmo é você não ser concursado, cara. Muda essa mentalidade. Dá para passar nesse concurso, gente. Eles vão chamar milhares de pessoas para esse cargo. É o cargo mais volumoso. Para de estudar fofo. E se você quiser ter resultados de verdade, quiser a minha ajuda pessoal, entra na Black Friday, que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar muito mais. Gostou? Deixa sua curtida. Não gostou? Deixa a descurtida, me conte por quê. Não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E a gente se vê em breve nos próximos canais. E siga o Bitolê em todas as redes sociais. Valeu, tchau, tchau.